Vou falar sobre o legado da fé. E, logicamente, o legado da fé tem a ver com a mãe. A mãe que, com certeza, tem muita fé quando cuida dos seus filhos, principalmente aquelas que têm um coração voltado para o Senhor. Aquelas que um dia entregaram sua vida ao Senhor, ainda que sofram, mas o seu coração está ali à disposição. E tem muito a ver com isso que a irmã Evelyn cantou. Meus filhos são heranças de Deus. E eu quero começar falando sobre a diferença que eu comecei a falar de legado e herança, porque no mundo o legado e a herança eles têm um significado muito parecido. Mas, de acordo com a ótica de Deus, legado e herança são diferentes. Por exemplo, herança refere-se a bens materiais, tangíveis. Geralmente está associado à provisão, está relacionado a algum apartamento que a pessoa deixou, né? Algum dinheiro, alguns títulos. Isso é herança. Mas legado refere-se a valores que são intangíveis. Valores que são no reino de Deus espirituais. Valores que se referem à influência, que se referem a temor a Deus. Valores que estão exemplificados naquilo que uma mãe deixa para seus filhos. Muitas vezes nós estamos muito preocupados na provisão, naquilo que eu vou trabalhar, na melhor escola que eu vou dar para o meu filho. E quando meu filho cresce, eu fico preocupado se ele vai ter uma boa posição no trabalho. Essas coisas são coisas desse mundo. Mas as coisas que são de Deus, elas são intangíveis. Elas perduram durante toda a eternidade. Esse é um ponto importante para a gente refletir sobre o legado da fé. O que é que a gente está juntando? Onde a gente está juntando nossos tesouros? Nós estamos ajuntando nossos tesouros aqui na terra? Ou nós estamos ajuntando tesouros no céu? A palavra de Deus diz lá em Mateus, né, capítulo 16, que nós, ou melhor, capítulo 6, de 19 a 21, que nós não devemos ajuntar tesouros na terra onde a traça consome, mas sim no céu, que é incorrompível, incorruptível. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa no legado de uma mãe. O legado de uma mãe, muitas vezes, não é aquilo que aparece no público, não é aquilo que aparece, não são os melhores feitos. O legado de uma mãe, como foi dito aqui, muitas vezes ele começa no momento em que ela bota o joelho no chão e ora por seus filhos. Isso é maravilhoso. O legado de uma mãe começa quando ela ensina o seu filho no caminho que deve andar. Embora quando ele cresça, dele não se perderá. Esse é o legado de uma mãe. Isso é o que uma mãe deixa. Eu quero usar aqui uma comparação de um jardim. A gente às vezes olha para o jardim, está tudo assim, meio destruído, a grama não está verde, as plantas não estão bonitas. Essa é a metáfora que eu queria usar. Mas quando a mãe começa a orar pelo seu filho, esse jardim começa a florescer. Ainda que a promessa seja tardia, um dia isso vai acontecer. E eu quero dar uma palavra já a todas as mães, porque essa palavra falou ao meu coração. Porque eu sempre prezei por esse legado desde que eu conheci o Senhor Jesus. Eu vou falar de algumas pessoas aqui da igreja, quero logo pedir licença. Um dia eu estava orando pelo irmão Leandro, pedindo a Deus que abençoasse a vida dele, já faz um tempo disso. E o Senhor me mostrou. Eu trouxe até um lencinho que eu estou um pouco como o irmão Antônio hoje, chorando. E o Senhor me mostrou a mãe de Léo, de joelhos, orando pela vida dele. Assim, de cima, como se fosse Deus vendo. Porque eu tenho um dom
e Deus me deu de ter visões em alguns momentos. E eu perguntei, Léo, eu liguei para ele, Léo, me diga sua mãe, ela ora muito? Ele disse, Josi, minha mãe é uma mulher de oração. Minha mãe é da intercessão da igreja. Não foi isso, irmão Léo? Minha mãe ora horas e horas. Ela tem um quartinho de oração. Pronto, foi nesse quartinho que eu vi. Então, só para vocês entenderem, não é? A irmã Céia, eu disse a ela que ia falar dela também. A irmã Céia tem um grupo que se chama Mães de Oração. Nós fazemos parte, eu, Flávia, Mãe de Joelho. Errei. É emoção. Mãe de Joelho. Flavinha, eu, Fátima, Carminha, nós estamos nesse grupo. E todos os dias uma mãe tem uma missão de orar por todos os pedidos que estão ali. E a irmã Céia criou esse grupo justamente com essa finalidade, porque nossos filhos precisam estar cobertos de oração. Mas não só isso, né? Nossos filhos precisam estar cobertos em oração. Então, olha, quando o pastor leu hoje o Salmo, e nós precisamos confiar em Deus e descansar o nosso coração. Nós, mães, precisamos fazer isso, porque não tem coisa mais difícil do que ser mãe quando o filho da gente ou não está no caminho do Senhor, ou não está encaminhado, né? Saiu do caminho e está sofrendo por algum motivo. Eu passo por isso, porque minhas filhas, pastor e Fátima, são testemunha, desde que as minhas filhas são pequenas, que eu levo elas para a igreja, que eu fazia as coisas como Evelyn faz, com o bebê agarrado na saia. E eu tenho certeza que o Deus que me deu essa capacidade de conhecê-lo e mostrar isso, ensinar isso às minhas filhas, eu tenho que ter confiança de que Ele vai, no tempo certo, trazer minhas filhas para a casa dele. Porque esse é o legado que a gente ensina. A irmã Fátima, eu disse que ia falar de algumas pessoas hoje aqui. A irmã Fátima foi do mesmo jeito. Ela criou Dudinha e Belinha no caminho do Senhor. Fátima saía de Campo Grande para Paulista todos os domingos, incansavelmente, levando Belinha e Dudinha para a igreja. A irmã Fátima, muitas vezes ela não podia ficar, às vezes ela deixava na casa de baby. Eu digo isso porque minhas filhas foram criadas junto com as de Fátima. Ou então deixava com miúda, que ela chama de gorda, que é a irmã, para que aquelas meninas pudessem ser criadas no caminho do Senhor. E um dia, a Fátima estava me contando que Belinha se arrumou todinha e saiu quando Belinha era solteira ainda. Se arrumou, era um dia de chuva, muita chuva. E Belinha saiu com um monte de coisa pendurada, porque ela passava o final de semana pelo lado de lá, né, pela casa acho que de miúda. E Belinha ia na chuva. Ela, minha filha, como é que você vai? Mãe, a senhora sabe que eu tenho coisas para fazer na igreja. Com aquele jeitinho dela, eu não posso, mãe. Eu não posso deixar de ir. Não tem coisa mais fantástica do que isso. E ali eu tenho certeza que Fátima, nesse dia, se lembrou daquilo que ela tinha ensinado. Isso é fantástico. Isso é bênção de Deus. E Fátima preocupada, mas Belinha, não mãe, eu vou. E Belinha vai fazer as coisas e está esperando o neném. E Dudinha vai fazer as coisas. E está lá com os bebês para cima e para baixo, naquela agonia, que só quem é mãe, e aí a gente vê a agonia de Evelyn aqui, menino aperreando, chorando, que menino é menino, criança é criança, por isso que a gente tem que ter paciência. Se o bebê estiver chorando, nós da igreja precisamos acolher. Não fazer como um irmão fez comigo uma vez, que eu levava o lanchinho das meninas e as bonecas, né? Para as meninas poderem ficar dentro da igreja. E às vezes não tinha espaço para as crianças, por isso que o ministério infantil é tão importante.
E aí o irmão falou comigo, reclamou, disse, irmão, se eu não trouxer as minhas filhas e não fizer isso, eu não vou ficar no culto. Então eu peço que o irmão tenha paciência, porque ele achou que aquilo era uma falta de respeito ao reino de Deus. E não era. Né? Eu tive que dizer, eu tenho que botar o irmão no lugar, né? Porque ele não sabe o que é ser mãe. Aí alguns não têm a dimensão do que é esse cuidado. A minha filha, quando ela chegou para mim que disse que estava grávida, eu digo, pronto, se prepare que sua vida vai mudar. E nunca mais a sua vida será a mesma. Nunca mais. Quem é mãe aqui sabe, né? Quem é mãe duas vezes, né? É Tereza. A Tereza está ali, chegou toda feliz hoje com um vestido de bolinha, sapato vermelho, dizendo que agora vai ser mãe duas vezes, vai ser avó. Vai entrar no hall. Eu disse, ela vai botar um tapete vermelho. Né? Eu ganhei o presente de Dia das Mães, eu já ganhei em janeiro. Ravi, tem 3 meses. Coisa mais linda do mundo. É um presente. Ser mãe, só eu tenho certeza que quem está me ouvindo aqui agora, que é mãe, que é avó, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Sabe exatamente a emoção que é. Irmã Céia não é não, ainda não, mas no dia que ela for, meu Deus do céu, eita pau, vai ser difícil, vai ser complicado. E aí, já que eu estou falando em legado, né, eu estou falando muita coisa aqui hoje sobre, eu nem sei se vale a pena depois publicar, né, esse vídeo, tá tão assim, aqui fazendo parte da igreja, mas assim, o meu desejo é que essa palavra chegue a todas as mães, para elas entenderem o valor e o papel que elas têm na educação dos filhos, trilhando pelo caminho do Senhor. Então, Mateus capítulo 3, versículos 14. Ou melhor, desculpem, não é Mateus não, foi mal. 2 Timóteo, vamos logo para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 2 Timóteo, eu estou me enrolando hoje, viu? 1, 5. Mentira, não é 15 não, 1, 5. 2 Timóteo 1, 5 diz assim, lembro-me da sua fé não fingida. Paulo está falando com Timóteo na carta, segunda carta. Lembro-me da sua fé não fingida, tal como ocorreu com a sua mãe Eunice e com a sua avó Loide. E estou certo que esta mesma fé continua em você. Amém? Aí você pode dizer, mas isso é só para a mãe? Não. Os pais também têm uma função muito importante. Essa fé aqui não fingida é a fé verdadeira. É aquela fé que não é só que você fala, não é aquela fé do faça o que eu digo e não faça o que eu faço. É uma fé genuína e que o seu filho está vendo tudo o que você faz. O que você faz fala mais do que o que você diz. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, olha, recordo-me, lembro-me dessa fé sua não fingida, que está desde a sua avó, passou de geração para sua mãe e agora para você. Então, ele traz essa memória, ele reconhece que a força de Timóteo veio desse estoque depositado pela fé. Então, só para lembrar quem foi Timóteo, né? Eu fui pesquisar quem foi Timóteo. Timóteo foi um jovem líder cristão do século I. Timóteo era discípulo e companheiro fiel de Paulo e tinha um papel fundamental na expansão da igreja. Conhecido como filho espiritual de Paulo, Timóteo se destacou por sua fé, coragem, dedicação em missões e liderança, incluindo um pastorado em Éfeso. Ok? Então, Timóteo era filho de uma mãe judia, tinha um pai grego e foi instruído nas escrituras desde cedo por sua mãe e pela sua avó. Então, Timóteo, ele era um jovem tímido, porém ele assumiu grandes responsabilidades porque Deus o capacitou. Amém? E aí, essa mensagem não é só para as mães, mas também para você que é pai ou que pretende ser pai. Que Deus tem dado a você a oportunidade de dar a seus netos e a seus filhos um legado.
Um legado não... Aí você diz, não tenho nada para deixar para os meus filhos. Mas a melhor herança é o legado da fé. É a melhor coisa que você pode deixar. Porque os bens, eles se acabam. Quantas histórias a gente vê de heranças que os filhos receberam e com o tempo destruíram. Empresas que o pai trabalha a vida toda, dá para o filho e o filho acaba com tudo de uma vez só. E é rápido, viu? Tem assim empresas que ascenderam e quando chegaram na mão dos filhos que o pai morreu, já era. Não é todo mundo que é como o grupo SBT, não, que as filhas foram lá e começaram a assumir, não. Entende? Então, o legado que a gente pode deixar para os nossos filhos é esse legado da fé. E aí eu queria que você fosse comigo no mesmo livro, 2 Timóteo 3, versículo 14. Agora eu disse certo. Versículo 14. Paulo ainda falando a Timóteo nessa carta, ele diz assim no 14: mas você deve continuar a crer nas coisas que lhe foram ensinadas. Você sabe que elas são verdadeiras, você sabe, porque você sabe que pode confiar naqueles de quem você aprendeu. Olha só, estão percebendo? Então, como é que você vai ensinar a Bíblia, as Escrituras, se você não sabe? Se você não lê? Por último, 15. Você sabe como as Sagradas Escrituras lhe foram ensinadas quando você ainda era bem pequeno. E são elas que o fazem sábio para aceitar a salvação de Deus mediante a fé em Cristo. Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é um meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Amém? Então, veja, esse estoque na vida de Timóteo e esses versículos mostram o quanto esse ensinamento foi importante para que Timóteo se mantivesse firme na fé e ele assim pudesse se tornar, apesar de um rapaz tímido, muito jovem, um líder em potencial, aquele que também estava disponível para servir a Deus. Amém? Não tem coisa mais maravilhosa do que a gente ver o filho da gente servindo a Deus e o adorando. Existem heranças ou legados que são malignos. Eu estava ontem assistindo um vídeo sobre a dinastia do presidente da Coreia, né? Do ditador da Coreia do Norte. E a gente estava vendo de Chang Jong-un, sei lá, não sei nem dizer o nome do homem direito. E a gente estava vendo o quanto, mas veja, apesar de ser maligno, o quanto isso fica. Porque o que está lá agora é neto. E dizem que ele é um dos piores, né? Parece um pouco a história de reis, né? A gente tem uns reis que foram bem legais, que seguiram o rei Davi, beleza? Que Davi deixou um legado também de fé e de obediência, apesar de tudo que ele passou. Mas tem tem rei de Judá, houve reis que eram terríveis, cruéis. E essa dinastia, ela não está preocupada com o povo, a dinastia da Coreia do Norte. Ela está preocupada em manter os seus filhos. Aí o último agora, que é o neto, ele, quando assumiu, ele era muito jovem. E aí ele disse, bom, eu tenho que assumir esse negócio aqui, né? Tem que continuar o legado. E ele era bem jovem ainda, não tinha nem 30 anos, ele se vestia feito um velho, para poder ser respeitado. E ele não tem filho, homem. Mas ele tem uma filha de 11 anos. E a filha já participa de diversos momentos com ele. A filha já está aprendendo tudo. Lá ninguém pode, na Coreia do Norte, quando alguém chega para filmar, como aqui na igreja, se fosse filmar, tem que estar todo mundo rindo. Ninguém sabe o significado da palavra reclamação. Só para vocês terem uma ideia de como uma herança, quando é maligna,
como ela impede até de você crer, porque lá na Coreia do Norte, se você assumir que é de Cristo, é bronca. É assim que o comunismo se mantém lá, porque o comunismo é interessante para esses ditadores. Então, só para a gente saber o que é um legado e como às vezes ele é destrutível. Então, ainda Timóteo tornou-se bispo e morreu por volta do ano 80 depois de Cristo. O poder das mães, como eu falei, né, e esse legado também começa quando elas oram, que é o trabalho invisível do qual eu já falei aqui. Mas eu vou retomar para falar da persistência da intercessão de uma mulher que, mesmo não sendo judia, mesmo não sendo, certamente alguém que professava a fé em Cristo Jesus, ela foi procurá-lo. É a história da mulher Ciro-Fenícia. Já ouviram contar essa história? Com certeza. Se você quiser acompanhar comigo, você abre lá em Mateus, capítulo 15, do 21 ao 28. Porque hoje se falou aqui que no mundo espiritual, uma mãe quando ora, ela faz um trabalho silencioso que funciona como alicerce. Ainda que as coisas não funcionem, ela não desiste, mesmo quando seus filhos não estão curados. Mateus 15, de 21 a 28. Ele diz assim, uma mulher do 21, Jesus vinha do lado de Tiro e teve um encontro. No 22 começa, uma mulher de Canaã que estava morando ali veio a ele, implorando, tem pena de mim, ó Senhor, filho do rei Davi, porque a minha filha tem um demônio nela e constantemente a atormenta. Mas Jesus não lhe deu resposta nenhuma. Nem mesmo uma palavra. Então os seus discípulos insistiam que ele a mandasse embora. Manda essa mulher embora, diziam eles, porque ela está irritando a gente com todas as suas queixas. Então Jesus disse à mulher, eu fui enviado para socorrer os judeus, e não os outros. Porém, ela chegou-se e adorou a Jesus, suplicando novamente, Senhor, socorre-me. Não parece direito tirar o pão das crianças para jogá-lo aos cachorros, disse ele. Ela disse, sim, é mesmo. Porém, até os cachorros debaixo da mesa podem comer as migalhas que caem. Mulher, disse-lhe Jesus, sua fé é grande e o seu pedido está atendido. E a filha dela foi curada naquele momento. Essa palavra falou poderosamente ao meu coração. Todos os dias eu falo com o Senhor. Senhor, eu estou aqui de novo, te pedindo, cura minha filha. Todo dia, Pai, eu estou aqui. A persistência de uma mãe é o alicerce. É não desistir, porque eu creio que no momento certo Deus vai fazer uma obra na vida da minha filha. Aquela que muitas vezes saía de casa para fazer o trabalho do Senhor. Hoje, era uma mulher de oração e de jejum. Hoje, não está mais fazendo isso. Mas eu creio nessa palavra. Porque o Senhor é bom o tempo todo. Ele é fiel. E eu preciso crer nisso. Porque Ele diz sempre para mim, só confie em mim. E essa palavra é para você também. Cujos filhos não estão servindo ao Senhor. Eu digo sem Flavinha, se incomoda não. Vai orando. Eu conto sempre para ela a história de Jane, né? Jane, quando veio para a igreja, Jane é uma coreana, quem é mais antiga aqui na igreja já conhece, ela mora em Portugal. E ela, quando se converteu, ela dizia, minha família não aceita Jesus.
né? E aí eu disse, Gene, vai só orando e vai indo para a igreja. Ela disse, mas você é ruim para ir para a igreja porque eu tenho que fazer comida, tenho que fazer... Gene, venha para a igreja. Dê um jeito, faça alguma coisa, mas não deixe de vir para a igreja. Continue servindo ao Senhor, continue adorando. Ela disse, muitas vezes eu me levanto para orar e eu vejo que minha família não é crente. Eu digo, Gene, você é a luz que brilha naquela casa. E hoje a família de Gene todinha está na igreja. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha, ela esteve lá. E as filhas estão na igreja. Então, minha gente, isso aí é um legado. O trabalho de Gene foi esse. Porque a oração, ela funciona como diz lá em Zacarias 2:5. Isso porque o mesmo Senhor será uma muralha de fogo, protegendo Jerusalém e seus habitantes. Ele será a glória da cidade. Então, as nossas orações, elas sustentam os nossos filhos. Isso não vale só para as mães, vale para os pais também. Que você possa orar pelos seus filhos e pedir a Deus que os proteja e que os leve à casa de Deus. Porque você vem, você diz, não, meu filho nunca mais vai vir aqui, ou meu filho não vem aqui, não tem jeito. Mas o Senhor dá o jeito. Amém? Amém. O Senhor dá o jeito. Continue só orando, continue só pedindo, continue só clamando como essa mulher aqui. Ela não desistiu. Jesus falando com ela, olha, não vai dar. Eu não tenho nada para lhe dar. Ok, ela, Senhor, mas até os cachorrinhos pegam as migalhinhas. Senhor, ela o adora. E aqui eu quero falar de uma outra mãe. Eu quero falar de Ana, de Samuel. Queria falar de Maria também, mas muita coisa para falar hoje, né? Tem que falar outro dia. Maria tem muita coisa para falar. Maria teve muita coisa para falar de Maria, com certeza. Mas eu vou falar de Ana, porque Ana, antes dela ter Samuel, olha, me ouça aqui você que é filho. A gente não sabe. Aí pastor Antônio Carlos está aí, a gente sabe. Antes de ter um filho, Ana não podia ter filho, todo mundo sabe disso, né? Ela não podia, mas ela ia todos os dias no templo orar, porque ela se sentia humilhada pela concubina de Elcana. A concubina de Elcana cheia de filho, eu sou cheia de filho, tu não tem nenhum. Ela dizia, meu Deus, porque naquela época, era, e ainda hoje, a mulher que não pode ter filho, ela é julgada. Atravessada, não pode ter filho não, aí ninguém diz nada. É aquela que não floresce, é aquela que não tem. Mas não é assim que pode ser, né, minha gente? Porque Deus, ele abre a madre como ele quer. Ele dá filhos a quem ele quer dar. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ser mãe, ser avó. Mas isso é bênção do Pai. E aí, Ana não podia, mas ela consagrou o filho antes de ter. E quando ela teve, ela devolveu ao Senhor. Ela podia dizer, não, eu não vou te entregar o filho, não, Senhor, porque nessa época os profetas estavam todos, né, os sacerdotes, havia um problema ali muito sério na época, né, de falta de testemunho, né, o próprio sacerdote que estava tomando conta, a quem ela entregou, tinha os filhos já todos errados, e a gente sabe disso, né? Pois é, ali. Então, ali, ela podia dizer, não, Senhor, mas eu te dediquei naquele dia, tu me desse, mas, Senhor, não vai dar não vai dar certo. Mas ela não fez isso. Ela fez ao contrário. Ela entregou Samuel, e nós sabemos exatamente quem foi Samuel. Não existe outro. Pois é, outro profeta. Então, Ana, ela consagrou o filho antes de tê-lo. Isso é muito importante. O legado da fé permite que o filho seja como árvore plantada junto às águas, como diz no Salmo 1, versículo 3. Amém? O legado da fé faz florescer o caráter. Gálatas capítulo 5, de 22 a 23, diz assim, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto, amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Então, Ana, ao orar, ao pedir, ao consagrar, ela automaticamente fez com que a vida de Samuel florescesse, como o Salmo 1, no versículo 3. Amém?
Deus é muito bom para nós. E, já encerrando, diferente dos bens materiais, o legado da fé, ele é acumulativo e eterno. A fé, como eu já disse anteriormente, concluindo, ela é contagiosa e contagiante. A fé, Eunice, ela não apenas falou de Deus para Timóteo, ela viveu a fé da forma que Timóteo quis segui-la. Muitas flores colhidas pelos filhos de hoje são sementes plantadas pelas mães antes. A oração, ela não tem data de validade. Amém? Amém. Glória a Deus. As mães, às vezes, estão cansadas. Carlinho disse para mim uma vez que, às vezes, quando ele sai, que ele não avisa, a mãe dele fica atrás dele. Carlinho, estás aonde? Estás aonde, Carlinho? Estás aonde? Mãe, peraí, mãe, eu saí, eu estou aqui. Mas, Carlinho, entenda. Cuidado da mãe, ainda mais numa sociedade. Eu disse para ele, numa sociedade como a nossa. Pois é. Pois é. A mãe do meu marido, quando ele estava numa situação difícil, de doença, todo mundo sabe disso. Disseram-me, eu não vi, mas disseram-me, que ela ia todos os dias. Uma mulher com mais de 90 anos, todos os dias, ela ia para fora e levantava as mãos e orava por esse filho aí. É o filho mais novo dela e o único homem, é o filho caçula. Ontem ela foi com o neto lá na casa do neto, e o neto mora lá em casa, perto lá de casa, sabe? Um neto bem alto que ela tem. Aliás, os netos, Gibson tem uns netos que parecem filisteus, sabe? É, tudo grande, musculoso assim, quando chega chama atenção. Aí ela foi na casa desse neto, que ele foi lá, buscou ela estava lá na casa da irmã de Gibson, e ele trouxe, aí ela pediu para ele descer, porque ela não pode estar subindo lá a escada, para ele descer, para ela vê-lo. Vocês estão entendendo isso, não? Não tem amor. Não adianta, pode ser velho como for. Não é verdade? Pode ter a idade que for, mas a mãe fica preocupada. A minha ontem fez uma mudança e eu estava doente, não pude ajudar ela, só Jesus sabe. Eu acho que eu fiquei mais doente com isso. Eu não podia, não tinha condições. Eu adoeci. Eu estou aqui hoje pela misericórdia. Mas é preocupante. E você, enquanto você não ajuda, enquanto você não participa, enquanto você não vê, enquanto você não vê seu filho bem, você não adianta. Você não fica bem. Não adianta. Pode, suas mães, podem até estar cansadas. Mas eu quero lembrar a você, que me ouve nessa manhã, que as suas mãos são instrumento de Deus para regar o futuro. Portanto, não pare de orar, né? Como a irmã Flávia, Deus te abençoe, meu filho. O florescimento está chegando. O mundo, ele vê o jardim florido, mas Deus vê as mãos que em oração cuidaram da raiz. Amém? Amém. A Bíblia ensina, em Provérbios 13:22, que o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, o que implica não apenas recursos, mas sabedoria e alicerce espiritual para as futuras gerações. Também é preciso lembrar que mais do que dinheiro, o maior legado é o exemplo de fé e de temor a Deus. O Salmo 122, ou melhor, 112, de 1 a 2, diz: louvado seja o Senhor, como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Amém? Davi, como eu já disse, ele era alguém como exemplo a ser seguido como rei. Esse foi o legado que ele deixou. Construir um legado, para encerrar, segundo a Bíblia, é investir na vida das pessoas e na glória de Deus. Isso vale também para aqueles filhos que você adotou de coração. Você adotou alguém que você tem como filho do coração. Não deixe de investir.
Enquanto a herança é o suporte material que pode acompanhar esse legado. Então, às vezes, você tem um bem, claro, vai ajudar o seu filho, vai. Mas se você puder deixar aquilo que é intangível, deixe para o seu filho. Amém? Para encerrar, eu pedi para colocar aqui. Aqui tem: mãe, reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Seus filhos se levantam e elogiam. Seu marido também elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Provérbios 31, 25, 26 e 29. Então, essa mãe aqui precisa se revestir de força e dignidade. Como Fátima falou, é muita coisa, né, minha irmã? É muita coisa. Não é fácil, mas é necessário a gente se revestir. E sorrir diante do futuro, quando às vezes tem vontade de chorar. Quando sente que o futuro está suspenso por uma linha, ela precisa se revestir de força. E falar com sabedoria e ensinar com amor. Às vezes dá vontade de dizer umas coisas, mas dá vontade de dizer: olha, quando você for mãe, você vai saber. Porque quando eu fui mãe, eu entendi bem o que a minha mãe era para mim. Eu sempre fui uma criança meio rebelde, viu? A boazinha não, era respondona, levava cada biscão, cada puxão de cabelo. Quando eu me tornei mãe, que eu vi minhas filhas respondendo para mim, eu precisei me revestir de muita força. Às vezes dava vontade, às vezes a Opanca cantava lá em casa. Eu tinha uma sandalinha vermelha, às vezes eu não vou dizer, vou dar uma de santa aqui. Aí minha filha diz: mãe, a senhora para Marquinhos é a mãe do Novo Testamento. Para a gente, a senhora era do Antigo Testamento. Mas o que eu queria dizer, né, é falar: a minha mãe, ela vai fazer 87 anos. Ela está conosco, graças a Deus, tem saúde. Mas a minha mãe, ela está com Alzheimer. E tem sido doloroso, porque ela está cada dia mais alheia e esquecida. Mas eu me lembrei de uma frase que um dia eu ouvi: ela pode até se esquecer de mim, mas eu não me esqueço dela. Então a gente está lá, né? Lutando, fazendo com que a nossa mãe se sinta como uma rainha. Porque ela trabalhou muito para nós. E se hoje eu estou aqui, minha mãe é católica, mas se hoje está aqui, eu estou aqui, foi porque ela me ensinou a amar a Deus, a confiar nele, nos momentos mais difíceis, pelos quais nós passávamos na época. Eu me lembro bem como se fosse hoje. Minha mãe dizia: nós estamos passando isso, mas Deus é bom, Jesus é bom, Ele vai me ajudar. E ela me ensinou a confiar em Deus. Esse amor foi plantado no meu coração. Eu sou a única pessoa da minha casa que professa uma religião. Quer dizer, tirando os meus irmãos que são espíritas, né? Tenho 2 irmãos que são espíritas. Mas eu oro todos os dias por eles. Mas eu sei que a fé que foi plantada em mim foi o Senhor, em primeiro lugar, que usou a minha mãe. E ela sempre mostrou o temor e sempre foi uma mãe muito reta. Muito reta, apesar de todas as coisas pelas quais ela passou, inclusive com meu pai. Mas eu quero dizer para você nessa manhã: não esqueça que aquele legado, viu, Tereza, você também vai passar para seu neto. Eu digo todos os dias para minha filha: ensine seu filho no caminho que ele deve andar. Vá para a igreja. Você tem 2 filhos, eles são suas testemunhas, você está ensinando o que para eles? Porque se você não ensinar, o mundo ensinará, e da pior forma possível. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar agora Casa de Bênção.